Ciao ragazzi, hoje eu vim gravar para vocês um vídeo muito pedido desde antes da gente se mudar para a Itália, que é o vídeo das burocracias dos gatinhos. E fiquem atentos porque esse vídeo, se você está querendo vir para a Europa e quer trazer seu pet, esse vídeo vai ser essencial. Eu vou contar todos os detalhes de tudo que a gente fez para poder trazer os pets para cá, com todos os preços, tudo certinho. Então já pega seu caderninho, já vai anotando, porque tudo isso aqui vai precisar ser feito exatamente nessa ordem que eu vou falar, porque até a ordem importa. E, enfim, já envia também esse vídeo para alguém que você conhece, que está querendo vir para a Europa e que está querendo trazer seu pet. Para início de conversa, esse vídeo vai servir para qualquer pessoa que estiver querendo trazer um pet para a União Europeia, para os países que fazem parte da União Europeia. Em teoria, essas regras servem para todos os países, mas mesmo assim eu sugiro, se você está vindo com o seu pet, dá uma pesquisada específica no país que você está vindo, para ver se tem alguma peculiaridade, se tem alguma coisa que é diferente, mas via de regra, essas exigências são para todos os países da União Europeia, tá? O primeiro passo que você vai fazer para trazer seu pet para cá é colocar o chip, o microchip de reconhecimento do animal. Esse tem que ser o primeiro passo, vocês vão entender por quê, mas o primeiro passo será esse mesmo, de colocar o microchip. Não é tão difícil assim você encontrar locais que coloquem hoje em dia, até alguns planos de saúde de pet já colocam, né, o chip, é um dos primeiros passos é colocar o chip no animal, mas precisa ser um chip que seja aceito pela União Europeia. Então, você vai procurar o seu veterinário ou um veterinário da sua cidade que coloque o chip, vai perguntar para ele se ele coloca o chip aceito pela União Europeia, e aí você vai colocar o chip no seu animal com os dados da pessoa que vai levar o animal. Por que eu tô falando isso? Porque, no meu caso, eu tenho 3 gatos. E a companhia aérea permite somente que você traga um gato por pessoa, né? No caso, um pet por pessoa. Então, no meu caso, minha irmã veio com a gente para trazer um dos nossos pets e eu tive que colocar o gato no nome dela. Então, o gato que veio comigo estava com os meus dados, o gato que veio com meu marido estava com os dados do meu marido e o gato que veio com minha irmã estava com os dados da minha irmã. Então, você coloca esses dados no sistema, depois eles te dão o login certinho. E aí você pode alterar no sistema e colocar os seus dados de volta, mas no momento que você for colocar o chip, já coloca os dados da pessoa que vai levar o animal. Informa lá direitinho, coloca de preferência os dados do passaporte, que vai ser o documento que vai estar com você, e já fomos o primeiro passo cumprido aí. O segundo passo, e precisa ser nessa ordem, como eu já falei, é a vacina de raiva. Ah, mas meu gato já está vacinado de raiva, meu cachorro já está vacinado de raiva, a vacina tá válida, beleza. Mas você precisa ter uma vacina depois do chip. Eles exigem que a vacina seja dada depois do chip. Então, mesmo que seu animal esteja com a vacina de raiva em dia, depois que você colocar o chip, você precisa dar novamente. Eu nem quis dar a vacina no mesmo dia para não ter nenhum mínimo possibilidade de ter algum erro, de achar que foi dado antes ou depois. Eu dei alguns dias depois, mas eu tinha um certificado direitinho de que a vacina tinha sido dada depois da aplicação do microchip. Eu esqueci de falar o valor, né? O microchip a gente pagou R$ 116 por gato. E a vacina de raiva eu preferi pagar também. Eu sei que o governo dá de graça e tudo mais, mas eu fiquei com medo porque tinha questão da sorologia e tal, então eu preferi pagar. E a gente pagou R$ 80 por pet, né? No veterinário que a gente ia mesmo. Então, recapitulando, primeiro passo, o chip. Depois do microchip, você vai dar a vacina de raiva. Dada a vacina de raiva, você vai esperar um mês para fazer a sorologia do animal. Essa sorologia nada mais é do que um exame para confirmar que a vacina de raiva está ativa no pet, que ela está funcionando certinho e que ele está protegido do vírus da raiva. Então, você vai precisar fazer com exatamente 30 dias de distância, você vai fazer essa sorologia. No nosso caso, a sorologia, o único que eu saiba, né, pelo menos a última vez que eu pesquisei, o único laboratório que era aceito pela União Europeia para fazer essa sorologia era em São Paulo. A gente morava em Salvador. Então a gente pagou mais caro, a depender do lugar que você faça, de que você more, você vai pagar mais barato, se for mais próximo de São Paulo e tudo mais. No nosso caso, a gente foi em um veterinário em Salvador que fazia, que, enfim, era referência nessa questão de sorologia. A gente já tinha ido em outro, mas a gente preferiu ir nesse.
e nós pagamos 1.300 por gatinho para fazer essa sorologia. Aí você leva o gatinho pro veterinário, ele vai tirar o sangue, né? O médico vai tirar o sangue do gatinho e aí ele vai enviar essa coleta para esse laboratório em São Paulo, que vai fazer direitinho o exame e vai mandar o resultado. Eles mandam o resultado por e-mail e mandam também o original com o carimbo e o selo todo direitinho, manda por correio, no nosso caso ele mandou pro veterinário e a gente foi lá buscar. Então, o terceiro passo, dentro de 30 dias depois da vacina de raiva, você vai fazer a sorologia. No nosso caso, o veterinário até sugeriu que a gente desse uma vacina extra em um dos gatinhos, porque ele tinha tomado só a primeira vacina de raiva antes de fazer a sorologia. Ele falou, não, vamos dar mais uma vez a vacina, só para garantir que o antígeno vai estar lá direitinho na sorologia. Então, a gente deu uma vacina, esperou mais um pouquinho e fez a sorologia. Vocês estão vendo que existem prazos específicos, né, dentro desse procedimento. Então, assim, quanto antes vocês começarem a fazer tudo isso, melhor. Você precisa de um tempo para fazer tudo isso. Então, no nosso caso mesmo, a gente começou. Quando a gente decidiu que a gente vinha para a Itália, que foi mais ou menos uns 2 anos e meio atrás, a gente já começou a fazer esses procedimentos. Então, a gente já foi botar o microchip, enfim, acompanhar a vacina de raiva, até fazer a sorologia, porque precisa de um tempo específico para as coisas. Então, você tem que ter aí pelo menos uns 6 meses, eu diria, para fazer tranquilamente todo esse procedimento, tá? Então, isso precisa ser levado em conta. Depois da sorologia, a União Europeia exige que o gato ou o cachorro fique em uma quarentena de 40 dias. Então, você precisa ter um espaço de tempo entre o resultado da sorologia e a sua viagem de pelo menos 40 dias, ou seja, mais um tempo aí para você levar em conta. Então, após a sorologia, você vai contar 40 dias, você tem que viajar dali para frente, porque você precisa respeitar esse espaço. Essas informações que eu estou passando para vocês tanto para gato quanto para cachorro, tá? Então, vai servir para ambos os pets. Não sei outros animais, porque eu nem sei como é que funciona o regramento para animais exóticos e tudo mais, mas gato e cachorro, essas regras vão se aplicar. E o último passo é enviar todos esses documentos para a Vigiagro, e isso só pode ser feito dentro de 10 dias antes da sua viagem. Então, você não consegue fazer antes. 10 dias antes da viagem, você pode enviar esses documentos para que a Vigiagro analise e libere o seu animal, né? Libere o CVI para que você possa embarcar com o animal. Com relação a isso, como a gente fez? A gente contratou uma veterinária que já tinha costume, né, de fazer esse procedimento, para que ela fizesse um dos gatinhos comigo. Então, eu fui até o hospital veterinário, ela me ensinou, é tudo online, é um sistema online, você entra no sistema da Vigiagro, tem que ter todos os documentos digitalizados com assinatura digital, pode ser no Gov.br, e aí você vai preenchendo um formulário online e subindo esses documentos para o sistema da Vigiagro. Aí, depois desse período, passa um prazo, enfim, geralmente é rápido, mas eles aprovam e aí você vai até a Vigiagro para poder levar os documentos físicos para eles olharem e depois eles emitem o CVI e você já pega o CVI. Com o CVI é que você vai conseguir viajar com os gatinhos. No nosso caso, quando a gente foi pegar o CVI, eu já aproveitei e fui na companhia aérea que a gente ia viajar, levei os documentos para que eles confirmassem que estava tudo certinho para a gente ficar mais tranquilo. Mas esse é o último passo. Esse passo não custa nada, né? Quer dizer, no nosso caso custou porque a gente pagou a veterinária para nos ajudar, foi o valor de uma consulta. Mas para subir esses documentos para Vigiagro, você não paga nada, é de graça, e aí eles vão emitir o CVI certinho e você consegue viajar com os gatinhos. O CVI vai ser basicamente todos esses documentos que você enviou, impressos e autenticados, assinados certinhos, e a permissão para o animal viajar. Agora, com relação à viagem em si do pet. Isso é um assunto um pouquinho delicado, porque no Brasil não existe uma regulamentação específica para viajar com pet. Então, acaba que as regras da viagem com o animal vão depender muito da companhia aérea que você vai. No nosso caso, a gente escolheu ir pela Latam, porque a gente tem um familiar maravilhoso que nos ajudou, inclusive lindo, meu cunhado, que trabalha na Latam e ele nos deu todas essas orientações de como que a gente faria para comprar a passagem do pet. Então, eu vou falar para vocês como foi no nosso caso que a gente comprou por essa companhia aérea específica. No nosso caso, quando a gente foi comprar passagem aérea, eu entrei no site, eu olhei qual era a passagem que tinha lá disponível, o avião e tal, e eu liguei para eles para saber se nesse avião específico existia vagas para você levar o pet, porque no nosso caso eram 3 pets e alguns aviões têm limite de quantidade de pet que você pode levar dentro do avião. Então eu precisava saber, antes de comprar a passagem,
se esse avião tinha disponibilidade para levar a quantidade de animais que eu estava levando, que no caso são 3. Novamente, não sei se só a Latam ou se outras também, mas enfim, a Latam especificamente, ela permite que você leve apenas um pet por pessoa. No nosso caso, nós levamos com a gente mesmo, a gente não despachou o animal, a gente levou com a gente na cabine. Então, só é permitido um pet por pessoa. Aí, eu liguei para eles falaram que o avião tinha disponibilidade. Aí, eu comprei as passagens online e liguei novamente para reservar as passagens deles. As passagens deles na cabine custaram $250. E você só paga no momento do check-in, porque eles vão primeiro analisar se os documentos estão todos certinhos. Se estiver tudo certinho, aí sim eles vão cobrar, né, o valor do pet. Nós levamos o nosso gatinho com a gente. O pet, para ser levado na cabine, se eu não me engano, pela Latam, são 7 quilos com a malinha. Então, se seu pet tiver mais do que isso, você vai ter que despachar o pet. No nosso caso, não teve problema, porque os gatos são pequenininhos, né? Então, foram todos com a gente na cabine. Não pode tirar da cabine, tem todo um regramento específico. E nós não tivemos muitos problemas com isso, não, né? Como eu já tinha confirmado com eles no dia que eu fui na Vigiagro, que a Vigiagro em Salvador fica no aeroporto. Eu confirmei com eles se estava tudo certo com os documentos. No dia de embarcagem, só mostrou os documentos certinho para eles. Eu paguei as passagens dos gatinhos na hora e a gente fez o check-in e viajou tranquilamente. Não foi necessário nem apresentar esses documentos em outro lugar depois. Foi só mesmo no momento ali do check-in e tudo certo. Então, assim, é um procedimento burocrático porque você precisa seguir exatamente esses passos nessa ordem, com esse intervalo de tempo, não tem jeito. Então, assim, anota mesmo e vê aí qual é o período que você está planejando viajar, vê se tem tempo certinho. Quanto antes você começar a se organizar melhor, porque realmente demora, né? Tipo, tem os prazos específicos, então não dá para você fazer em cima da hora. Eu diria que pelo menos uns 6 meses é um período confortável para você conseguir fazer todos esses procedimentos. E é caro, né? É bem caro. A depender do lugar que você mora, vai ser mais caro ou mais barato, mas enfim, é um procedimento relativamente caro, mas sinceramente, gente, vale muito a pena. Os gatinhos estão muito felizes aqui, nós também estamos muito felizes com eles. Eles estão se adaptando super bem, a gente ficou com medo deles não se adaptarem muito ao clima, mas eles estão gostando. O apartamento que a gente está agora tem varanda, eles estão amando ficar na varanda vendo a vida dos outros. E querendo ou não, é uma responsabilidade, né? O animal, se você adota ou se você compra, seja lá como for, que você pegou seu animal, ele fica apegado a você, ele é acostumado com aquela rotina ali. Então, a gente tem que ter responsabilidade. Se você está planejando vir para outro país, se organiza para trazer seu animal. No meu ponto de vista, assim, migrar é algo caro. Então, eu preferiria, que foi inclusive o que a gente fez, esperar mais tempo e se organizar mais e juntar mais dinheiro para migrar da melhor forma possível do que ir correndo e acabar deixando pelo caminho essas coisas. Eu certamente não estaria feliz se eu tivesse deixado meus gatinhos em casa. A gente não via uma possibilidade de vir sem eles, era assim, essencial que eles viessem juntos, então a gente se organizou, demorou um pouco mais para vir, mas a gente se organizou financeiramente, conseguiu trazê-los com a gente, foi super tranquilo. Não acho que é um procedimento assim impossível de você fazer sem uma assessoria, que acaba deixando tudo um pouco mais caro. Então, se você seguir esses passos certinhos, não vai dar problema. Esse procedimento tem todo certinho na Vigiagro, passo a passo, enfim. Pesquisa direitinho o que você consegue fazer só, se você quer economizar e mesmo assim quer trazer seus pets. Eu acredito que não seja tão necessário assim você trazer uma consultoria, exceto, óbvio, se você estiver muito inseguro com todo o procedimento, aí contrate. Porque, enfim, né? Eu fiquei ansiosa o tempo inteiro. Acho que o que me deixou mais ansiosa na viagem, assim, nesse período final, foi justamente se estava tudo certinho com os documentos dos gatinhos, se a gente vai conseguir trazer eles e tudo mais. Mas no final deu tudo certo, e se você cumprir direitinho esse passo a passo, essas burocracias, dá tudo certo. Me conta aqui nos comentários se você trouxe ou se você está querendo trazer seu pet para a Europa, para qual país você está vindo. E não deixe de compartilhar esse vídeo, gente, para quem tem pet, tá pensando em vir morar na Europa, porque, enfim, conteúdo de graça, informação de graça, nem precisa pagar assessoria. Se vocês seguirem esse passo a passo, vocês conseguem tranquilamente trazer seu pet. Então já compartilha com aquela pessoa que tá querendo trazer o pet para cá. E me conta nos comentários se você teve dificuldade, se você fez sozinho, se você contratou assessoria, como você fez para trazer seu pet para a Europa. Não esquece de se inscrever no canal também, que a gente tem vídeo semanal sobre temas diversos, sobre a nossa adaptação aqui na Itália. E, além disso, mais importante, deixe seu like no vídeo para a gente saber que esse vídeo foi importante para você, que esse vídeo trouxe a informação que você estava buscando. Arrivederci!